Bom dia, eu quero retomar com vocês hoje a nossa aula de História, que foi sobre circulação e comunicação na história da África para o mundo. Na aula anterior, nós iniciamos o texto 3, então eu quero trazer para vocês uma explicação, explicar sobre esse texto, explicar bem sobre a aula, para vocês entenderem bem. Muito bem, a circulação, circulação e comunicação na história é da África para o mundo. Como que se deu essa circulação? Como que se deu a circulação e a comunicação das pessoas que saíram lá da África para o mundo, para o restante do mundo, e no caso aqui nós vamos falar para as Américas. Saíram da África e eles vieram para a América. Certo. Muito bem. A África, para falarmos um pouco sobre isso, nós temos que falar sobre a África, que ela é o que? Considerada o berço da humanidade. A África é considerada hoje o berço da humanidade, pois foi lá que se descobriu o mais antigo esqueleto humano, Lucy, uma mulher que viveu há milhões de anos. Muito bem, eu trouxe para vocês essa imagem, essa que é a Lucy, e esse aqui são fósseis, são restos, são os ossos da Lucy. E quero falar para vocês um pouco sobre isso. Atualmente, a Lucy, ela está no Museu Nacional da Etiópia, na capital etíope, Addis Abeba, capital etíope. A réplica do esqueleto pode ser encontrada também no Museu de História Natural de Cleveland e em Field, que é o Museu de Chicago, nos Estados Unidos. Muito bem. Para a África, ela é considerada hoje o berço da humanidade, né? Então, lá eles descobriram esse esqueleto humano, que é a Lucy, e para comemorar essa importante descoberta, foi feita uma festa na qual uma das músicas mais tocadas foi Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. Por isso, os descobridores batizaram o esqueleto de Lucy, em homenagem por causa dessa música aqui dos Beatles, certo? A África é o berço da humanidade. Acredita-se que os primeiros seres humanos modernos, que teriam surgido entre 210 e 150 mil anos atrás, eles viveram na região que se situa hoje, que se situa na fronteira entre a Angola e a Namíbia. Há 50 mil anos, o homem teria deixado a África, teria cruzado o mar Mediterrâneo em direção à Ásia, e dali ele partiu para outras partes do mundo. Muito bem. Como a África, que é considerado berço da humanidade, porque os nossos ancestrais vieram de lá, então nós podemos agora falar um pouco sobre esse povoamento. O povoamento de quem? Dessas pessoas que vieram daqui, da África, e eles foram o quê? Caminhando ou navegando por milhares de anos. Os primeiros humanos saíram da África e dispersaram-se pela Europa, na Ásia, a Oceania e a América. Então, esses seres humanos que são aqui, eles saíram de lá e eles foram caminhando. Então, estamos falando um pouco sobre, e vamos falar um pouco mais, sobre o povoamento da América. Vejam aí o videozinho então. Os caminhos seguidos pelo homem para entrar na América e a data em que isso teria ocorrido são motivos de muita polêmica entre os estudiosos. A cada novo vestígio ou objeto descoberto, diferentes teorias são elaboradas para explicar a origem do homem americano e apontar as áreas de ocupação humana mais antigas do continente. Sabe-se que a espécie Homo sapiens, na qual nos incluímos, surgiu na África por volta de 150 mil anos atrás e de lá se espalhou para outras partes do mundo. A teoria tradicionalmente aceita para explicar a origem do homem americano afirma que os primeiros habitantes do nosso continente vieram das regiões das atuais Mongólia e Sibéria, na Ásia.
Segundo essa teoria, há cerca de 11.500 anos, grupos humanos teriam atravessado o Estreito de Bering, que liga a Ásia à América. Isso só teria sido possível porque, na última glaciação, o nível baixo da água do mar e sua transformação em geleiras formaram uma espécie de passagem natural entre os dois continentes. Porém, uma hipótese mais recente sobre o povoamento da América defende que, além dos grupos humanos originários da Ásia, outros teriam vindo da Oceania navegando pelo Oceano Pacífico. Assim, apesar de não haver uma explicação definitiva para o início do povoamento da América, o único ponto de acordo entre os estudiosos é a certeza de que o ser humano não surgiu nestas terras e sim veio de fora. Com base nas pistas, nos vestígios deixados pelos povoadores de terra, eles podem ter chegado à América por meio de dois caminhos, foi mostrado ali no vídeo. Esses dois caminhos, ou então essas duas possibilidades. A possibilidade número 1 é que eles chegaram à América por terra depois de atravessar o Estreito de Bering, situado entre a Sibéria, a Rússia, e o Alasca, Estados Unidos. Essa travessia teria ocorrido em uma das vezes em que o nível do mar baixou muito, levando à formação de caminhos de terra e gelo, que ligava a Ásia à América pelo norte. A possibilidade número 2 é que chegaram à América por mar vindos da Oceania e depois de atravessar o Oceano Pacífico, navegando de ilha em pequenas embarcações, eles desembarcaram nas costas daqui do continente americano. Então, são essas duas possibilidades que a história mostra. Uma delas é que eles atravessaram o Estreito de Bering e a outra é que eles vieram navegando, de ilha e em pequenas embarcações. Certo. Mas aí aqui eu quero falar também um pouco sobre a descoberta da presença humana na América. E aqui eu vou falar sobre a Luzia, que é um fóssil, descoberto aqui pelo brasileiro Walter Neves e a sua equipe. Eles revelaram ao mundo a existência do crânio de uma jovem mulher que viveu há cerca de 11.500 anos. Eles deram a ela o nome de Luzia, em homenagem a Lucy. Essa mulher tinha pouco mais de 20 anos de idade e 1,5 metro de altura, e suas feições se assemelhavam a dos nativos da África e da Austrália. Tinha olhos arredondados, nariz largo e lábios volumosos. Mostrando para vocês aqui a imagem que eu coloquei do crânio. Esse aqui, olha, é o crânio da Luzia. Esse crânio, os pesquisadores acreditam que ele é o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas. Já o modelinho aqui, olha, do lado, esse aqui do lado do crânio, é a reconstituição das feições de Luzia produzida a partir de uma imagem de computador. Os pesquisadores acreditam que a Luzia pertenceu a um grupo que viveu na América 3.000 anos antes da população indígena. Então, com base nesses vestígios encontrados em Lagoa Santa, Minas Gerais, o estudioso brasileiro Walter Neves e sua equipe confirmaram que as características cranianas do povo de Luzia eram semelhante às dos africanos e australianos. E aí eu quero mostrar para vocês aqui também o que significa fóssil. Fóssil é o resto de seres vivos, animais ou vegetais que viveram há muito tempo. Okay. Como estamos falando sobre os habitantes, sobre os povos que habitaram aqui, vamos falar dos habitantes das terras onde hoje é o Brasil. Os mais antigos povoadores do Brasil encontraram uma situação muito diferente da que é hoje, da de hoje. Naquele tempo predominava o quê? Campos de vegetação baixa, clima seco e frio e invernos rigorosos. Os humanos faziam grandes fogueiras para aquecer seus corpos, para cozinhar e para afugentar animais perigosos. Então, aqui nós estamos falando da pré-história. Então, aqui nesse período eles descobriram o fogo, viram a utilidade desse fogo também
Eles usavam o quê? As fogueiras para se aquecer, né? Para se aquecer do frio, para cozinhar e também para se protegerem de animais perigosos, para que eles não fossem atacados por estes animais. Pois bem, nos habitantes também das terras onde hoje é o Brasil, eu quero mostrar para vocês um pouco sobre esses animais que habitaram. A vegetação favorecia a vida dos animais, como o mastodonte, a preguiça gigante, o tatu gigante, o tigre dente de sabre, entre outros. O mastodonte, que é esse animal aqui, ele era um animal de muitas toneladas, com tromba e presas de até 1,5 metro, que vivia em manadas. Na aparência, ele lembra o elefante africano. Aqui, olha, o tatu gigante, ele media cerca de 3 metros de comprimento, alimentava-se de plantas, sua couraça o protegia dos ataques de aves e dos tigres dentes de sabre. Já o dente de sabre, ele tinha o tamanho de um tigre avantajado, de um tigre grande, e caçava, que é esse aqui, e ele caçava animais de grande porte. Esse aqui é o bicho, esse aqui é a preguiça gigante. Ela chegava a atingir 6 metros de altura, olha como ela era alta. Ela chegava a atingir 6 metros de altura e com isso ela conseguia alimentos em árvores altas de acesso para nas árvores que eram altas para acesso de animais baixinhos, né? A preguiça gigante alcançava seus alimentos, a preguiça gigante alcançava seus alimentos com mais facilidade. Muito bem. A nossa aula, nós falamos sobre esses assuntos aqui, foi uma retomada, né, dos assuntos anteriores. E na nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre os habitantes das terras onde hoje é o Brasil. Que aí eu vou falar sobre os caçadores e coletores, vou falar sobre alguns povos também, que é encontrado em Lagoa Santa, e vou fazer mais comentários. Na nossa próxima aula, nós teremos a continuação desse texto 3. No caso, nós vamos estar falando dos habitantes das terras onde hoje é o Brasil. Coloquei também em anexo as respostas da atividade anterior. Então é essa a nossa aula. Muito obrigada. Um beijinho para vocês e tchau, tchau.